Olá, meus queridos irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês, pessoal? Eu estou bem, graças a Deus. Pessoal, passando aqui nesse canal novo, desde já, quero pedir para você que não é inscrito no canal, dá uma forcinha, não custa nada você inscrever no canal, você deixar um like ali naquele joinha que tem embaixo, que esse like não é para mim, é para o YouTube entender que o vídeo é relevante, que vocês estão gostando desses vídeos, e aí o próprio YouTube, a plataforma, começa a jogar para outras pessoas. Se você não clicar ali, ele não divulga, beleza? Dá uma forcinha, deixa um comentário aí embaixo, beleza, gente? E hoje a gente vai ir para um tema, pessoal, que é a nossa escola bíblica dominical, pessoal. Você que talvez está chegando agora no canal, meu nome é Diego Isidório, eu estou com esse novo canal para fazer o lead de Jesus. Jesus pediu, ordenou para que seus discípulos vão por todo o mundo, pregue o evangelho para toda a criatura, e aquele que crer e for batizado será salvo. Aquele que crer em Jesus e for batizado será salvo. Já não estará mais condenado. Glória a Deus por isso. Então, pessoal, eu faço parte da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Belém. O que acontece? Para você que não conhece, pessoal, lá na Igreja Assembleia de Deus, a gente tem estudo da Bíblia. Então tem estudo para as crianças pequenininhas, tem para os pré-adolescentes, tem estudo da Bíblia para os jovens, para os adultos, certo, pessoal? Então, se você tem a sua família, eu aconselho você levar toda a sua família todo domingo de manhã nas Assembleias de Deus. É apenas 1h30, normalmente das 9 da manhã às 10h30, e você vai incentivar os seus filhos a aprender sobre Deus, e precisamos disso, né? No mundo como está hoje, pessoal, você como mãe, você como pai, nós temos o dever de ajudar os nossos filhos no caminho correto. A Bíblia fala, ensina o caminho do Senhor para a criança, e ela, mesmo quando for velha, não se desviará desse caminho. Então, a gente como pai tem que fazer a nossa parte, né? A gente tem que ensinar o caminho e dar exemplo e ir também, né? E para os jovens, a mesma coisa, pessoal. Essa juventude está muito perdida, o pecado está demais no mundo. E o pecado, pessoal, só tem consequências ruins, tanto nessa terra, quanto na vida eterna ou na condenação eterna. Então a gente indo na escola bíblica dominical, jovem, você vai ali se enturmar com outros jovens da mesma idade que você, pegar amizades legais, boas, que vão te ajudar a você ser salvo, ficar firme com Deus e aprender mais de Deus, ok? Então, tá feito o convite para você. Comece a ir na escola bíblica dominical. Então, os jovens, eles têm uma revistinha lá, que são de 3 em 3 meses, um tema, uma lição. A mesma coisa as crianças e os adultos também. Então, eu quero estar passando aqui a que eu faço parte, que é a dos adultos. Então, a cada 3 meses, a gente adquire uma revistinha com várias lições sobre um tema, pessoal. E aí o que acontece? A gente vai ler durante a semana esta revista, essa lição, né? São várias lições, aqui no caso são 13 lições, ó. Cada domingo uma lição. Então a gente tem a semana toda para dar uma lida ali, para no domingo a gente vai junto com os irmãos e vai ter um professor lá que vai falar. Então a gente já leu a revista durante a semana, já está por dentro do assunto, né? Daí a gente vai tirar dúvidas ou dar algum palpite sobre aquela lição. Hoje eu quero ler com você, rápido, pessoal, porque é uma lição grande,
Vou fazer uma leitura bem rápida. Vocês me perdoem se eu estiver aqui com uns tiquezinhos assim no olho assim. Eu não consigo segurar. Minha irmã já me falou, minha mãe. Por que quando você grava vídeo, seu olho faz assim? Eu não sei. É automático. Quando eu tô olhando aqui agora, eu percebo que às vezes eu fecho um olho, eu abro o outro. Não repara dessas coisas não. O importante é a palavra de Deus. Quero fazer agora 1 minuto de silêncio e você vai pensar no céu. Vamos orar agora, fazer uma oração para o Espírito de Deus entrar no nosso coração, né? Abrir o nosso entendimento para que a sementinha da palavra de Deus seja plantada numa terra fértil. O coração da gente é como se fosse uma terra, né? E a semente, o ensinamento, a Bíblia, é uma sementinha que a gente vai plantar no coração para florescer e dar uma árvore grande com frutos bons. Frutos de arrependimento de pecados. Frutos do Espírito Santo, bondade, amor, fidelidade. Vários, está lá em Gálatas, se eu não me engano, Gálatas 5 ou 6, os frutos do Espírito Santo. Então, nesse 1 minuto agora, a gente vai fechar os olhos e imaginar o céu. Vamos sair da terra e conectar com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Agora. Imagina você saindo. Você está saindo agora. O seu corpo desse plano está subindo, atravessando as nuvens, batendo na porta do céu, né, nos portões eternos, como diz Salmo 24, né, e abrindo, e a gente tem acesso a Deus pelo nome de Jesus Cristo, pela fé em Cristo nós conseguimos acessar o trono de Deus e estamos adentrando no céu para falar com o Pai. Ele é um Deus onisciente, sabe todas as coisas, onipresente. Ele está aqui conosco em todos os lugares, aqui onde eu estou, aí onde você está, e também está no seu trono. E Ele é um Deus onipotente, tem poder para todas as coisas. Amém. Agora a gente vai orar junto. Senhor, meu Deus e Pai que estás no céu, nós te louvamos, Senhor. Te agradecemos, Senhor, que o Senhor nos deu mais um dia de vida e saúde. Obrigado por ter enviado o seu Filho Jesus para pagar pelos nossos pecados naquela cruz. Nós cremos que Jesus veio, morreu, foi sepultado, ressuscitou e hoje está à destra de Deus intercedendo por nós. Quero orar em favor dessa pessoa que está ouvindo agora, vendo esse vídeo, Senhor. Abençoa ela, abençoa toda a sua família, supra as suas necessidades, Senhor. Cura as enfermidades, Senhor. Tira toda a tristeza e coloca alegria nesses corações, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Queremos pedir que o Senhor derrame o Teu Espírito agora, durante essa leitura, para que Ele abra o nosso entendimento, que o nosso coração se transforme numa terra fértil e que a semente seja plantada no nosso coração e dê frutos, Senhor, para a vida eterna, Pai. Fica conosco, é o que eu te peço, Senhor. E desde já eu te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Pessoal, vamos ler então aqui a primeira. Isso aqui você vai ouvir agora aí na sua casa durante essa semana. É que hoje aqui já é sexta-feira e é domingo já. Então você põe aí no cantinho esse vídeo e vai ouvindo a lição que eu vou ler assim rapidinho. Às vezes você não tem tempo. Então essa leitura vai edificar vai edificar você, vai nos preparar para que domingo a gente esteja lá, na igreja, junto com os irmãos, domingo às 9 da manhã. Essa lição, pessoal, vai falar sobre em defesa da fé cristã. Ou seja, todos nós somos cristãos, a gente precisa defender a nossa fé, a gente precisa defender a nossa fé. E muitos ensinamentos, pessoal, muitos ensinamentos que as pessoas
Um fala uma coisa, outro fala outra, outro mistura uma coisa com o espiritismo, com outra coisa, vira aquele sincretismo de coisa, uma mistureira, e a gente como cristão precisa defender isso aqui, ó. Agora há pouco mesmo eu estava sentado ali na minha sala, vendo um canal do YouTube, com imagens lindas falando como que é, o que vai acontecer depois que a gente morre, o que acontece? Morreu e aí? O que acontece? Aquela voz no vídeo, uma voz bonita, grave, ensinando coisas totalmente fora da Bíblia, pessoal. Totalmente fora da Bíblia. Eu ouvi aquilo ali e falei, deixa eu ouvir isso aqui pra mim ver. O que eles estão falando? E só assim, ó, não, tá errado isso aí, não concordo com isso, não. Né? Principalmente sobre quando a gente morre. Ó, quando você morre, rapidinho aqui, ó. Quando eu e você, que cremos em Jesus Cristo, nós morremos, ó, a gente não vai ficar dormindo, não. Não vamos ficar dormindo. Ele falou isso lá no vídeo. Todos morreu, fica dormindo ali, não. Aí pega um versículo lá de Eclesiastes e tal, versículo lá do Velho Testamento. Vamos lembrar o que Jesus falou. Só um versículo aqui, ó. Jesus está pregado na cruz, crucificado, do lado dele um ladrão, do outro lado outro ladrão, crucificado junto com ele na cruz, os três morrendo. Um zomba de Jesus, o outro reconhece Jesus como um rei, como Deus, e fala assim: Jesus, lembra de mim quando você entrar no teu reino. O que Jesus fala? Jesus fala assim para ele, ó, tá bom, dorme aí, você vai morrer, você vai ficar dormindo? Não, Jesus não fala isso. Jesus fala pro ladrão assim, ó, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Olha o ensinamento de Cristo, olha a verdade. Amém? Então a gente precisa lembrar do que Jesus falou, aprender o que Jesus falou, nosso mestre, nosso Senhor, nosso Salvador, Jesus, a verdade. Ele falou que eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então, aqui ó, em defesa da fé cristã, eu e você precisamos defender a fé que Jesus Cristo plantou no nosso coração e Ele ensinou. Amém? Vamos juntos agora meditar na lição. Vou ler aqui, já são 12 minutos, pessoal. Tenham paciência, dediquem esse tempo para Deus. Provavelmente vai ficar por 25 minutos esse vídeo. Já estamos em 13 minutos. Vou ler aqui agora. Lição 1, do dia 5 de janeiro de 2025. Quando as heresias ameaçam a unidade da igreja, texto áureo, lá em Judas capítulo 3. Olha aqui que lá o Evangelho de Judas fala: Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a vós a batalhar pela fé, que uma vez foi dada aos santos. Como eu disse no vídeo anterior da oração, a fé foi dada aos santos. Quem que é os santos? É todos nós que aceitamos Jesus, que não queremos mais viver praticando o pecado, queremos santificar a nossa vida e fugir do pecado. Perfeitos não, só Jesus. Santos, sim, se você reconhece que é pecador e você quer parar, você está lutando por amor a Deus, por amor a Jesus, você está falando, não quero mais ser mentiroso, não quero mais viver uma vida de prostituição, de bebedice, não vou fazer isso mais, eu quero lutar contra isso. Você está se santificando. É isso que está falando aqui, ó. Uma fé que uma vez foi dada aos santos, para nós. E a verdade sobre isso é que heresias, o que são heresias?
são crenças e são práticas contrárias ao pensamento da Bíblia. E essas práticas e pensamentos, elas distorcem os pontos principais das doutrinas bíblicas. Vamos começar a ler aqui o texto principal. Na verdade, são 3 textos, pessoal. Vai ouvindo aí e vai alimentando a sua alma. Isso aqui é um alimento espiritual para a sua alma, para que tenhamos mais fé. Atos capítulo 20, 28 fala assim, ó: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei, noite e dia, de admoestar com lágrima cada um de vós. Amém. E glória a Deus. Isso aqui são os atos que os apóstolos foram fazendo ali depois de Jesus subiu aos céus. Lá o apóstolo Pedro, em 1 Pedro, capítulo 3:15, ele fala assim, ó: antes santificai a Cristo como Senhor no seu coração, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós, né? Vocês precisam ter uma boa consciência, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, eles fiquem confundidos com os que blasfemam do vosso bom procedimento em Cristo. Segundo a Pedro, agora é a outra carta de Pedro, segunda carta de Pedro, lá no capítulo 2 também vai falar sobre isso. Fala assim, ó, segundo a Pedro 2:1. E também houve entre o povo falsos profetas. Estou vendo aqui se está gravando, tá? Vou ver aqui, tem uma mensagem. Pronto, tá gravando. Pensei que tinha acabado a memória do celular. Tirei um WhatsApp da frente. E também houve entre vós, entre o povo, falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores. Falsos doutores, pessoas que às vezes é até formado, né, em algum tipo de teologia que é contrária à verdade de Jesus. Eles introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor, vai negar Jesus, negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina desperdição, uma repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, fazendo briguinha ali entre a igreja. Muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas. Farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Amém. E glória a Deus. Esses foram os textos nos quais vamos decorrer aí a lição, explicar, né, essa lição. Beleza, vamos agora para a introdução, pessoal. A introdução da lição vai falar assim, ó: heresias são crenças
e práticas contrárias ao pensamento bíblico, pois elas distorcem os pontos principais da doutrina cristã, confrontam o cristianismo histórico e criam um problema para as igrejas e para as famílias. As heresias da atualidade são as mesmas da antiguidade, mas com uma roupagem nova, que foram rejeitadas pelos apóstolos e pelos primeiros cristãos, como diz em Eclesiastes 1:9, pois nada há novo debaixo do sol. Esse primeiro trimestre tem por objetivo mostrar o referencial doutrinário da fé cristã, levando-nos a reconhecer de longe as heresias. Essa primeira lição é um estudo sobre o problema das heresias nas igrejas e a nossa responsabilidade na defesa da fé. Tópico número 1. As ameaças dos lobos vorazes. Ponto 1. Os cuidados pastorais. Atos 20 e 28. Os anciãos, mencionados no versículo 17, são chamados de bispos nessa passagem. E ao dizer que eles foram constituídos pelo Espírito Santo para apacentar a igreja de Deus, mostra que eles são pastores, né? Apacentar, quem apacenta é os pastores que apacentam as ovelhas. Pastores. A função primordial do pastor é alimentar, guiar e proteger o rebanho, como diz Lucas 15:4. O Novo Testamento emprega essa metáfora. O Novo Testamento emprega essa metáfora, né, de apacentar a igreja de Deus ao tratar o relacionamento entre o pastor e rebanho na igreja. A exortação apostólica aos líderes da igreja visa proteger os irmãos e as irmãs das heresias e guiar todos na verdade do Evangelho. Esse cuidado aparece nos ensinos de Jesus, Mateus 7, 15 ao 20. Ponto 2 aqui, ó. Depois da minha partida, que está lá no versículo 29, entre parênteses, depois da minha partida. Essa expressão é uma palavra profética, pois o apóstolo não está apenas se referindo à sua morte, mas também ao avanço dos hereges no seio da igreja depois do período apostólico, no futuro. Paulo usa uma linguagem metafórica para identificar os falsos doutrinadores como lobos cruéis ou também como lobos vorazes, como mostra o versículo 29. O apóstolo Pedro, depois de ensinar que o Espírito Santo inspirou os profetas lá do Antigo Testamento, como ele fala ali em 2 Pedro capítulo 1, 19 ao 21, esse apóstolo Pedro mostrou que a presença do verdadeiro ensino nem sempre é suficiente para impedir a manifestação do falso. Tanto que ao falar a respeito dos profetas legítimos, né, verdadeiros dentre os hebreus, Pedro ressaltou que também havia entre o povo falsos profetas, como haveriam de surgir com o tempo no meio das igrejas, falsos mestres, como diz lá em 2 Pedro capítulo 2. Na verdade, eles já estavam presentes no período apostólico, esses falsos mestres, como diz lá em Gálatas 1:7, Colossenses 2:8 e Judas 4. Tópico número 3 aqui, sobre a ameaça desses lobos vorazes. Tópico 3 fala assim, a origem dos falsos mestres. 2 pontos surpreendentes nessa parte do discurso nos chamam a atenção. Primeiro, os lobos vorazes surgem de dentro da própria igreja, como diz ali, dentre vós mesmos.
E segundo, se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si, para seguirem eles. Os discípulos deles ainda estão por aí. Entre eles estão os que se posicionam acima das Escrituras, né? Querem falar coisa além do que está escrito, né? Que eles são mais do que as Escrituras. Os quais, sem o menor pudor espiritual, usam as redes sociais para corrigir a Bíblia e discordar abertamente dos profetas, discordar dos apóstolos bíblicos. Tais pessoas consideram seus discursos modernos e a mensagem da Bíblia desatualizada. Em razão disso, oferecem um novo evangelho, como diz 2 Coríntios 11, do 13 ao 15. Em face disso, vemos a importância de estudar um campo da teologia denominado de apologética, para orientar os crentes dos nossos dias. Vamos para o tópico número 2. O que seria isso? Apologética. Vamos para a definição. Ponto 1. Definição que está lá em 1 Pedro 3,15. Apologética cristã é a defesa lógica e racional da fé cristã e de suas práticas doutrinárias. Esse termo, apologética, vem do substantivo grego apologia, que literalmente significa defesa, resposta. Então, apologética é defesa, resposta, responder. Esse termo grego traduzido por responder, em preparados para responder com mansidão, como está em 1 Pedro 3,15, é apologia, numa tradução literal. Ou seja, numa tradução literal, é bem assim, sempre preparados para uma defesa ou para se defender. A versão bíblica chamada de Nova Versão Transformadora, que é NVT, ela emprega o verbo explicar assim, sempre preparados para explicá-la. Então, o cristão ele tem que estar sempre preparado para explicar a Bíblia, A apologética mostra que o cristianismo ele é racional. Os dados da revelação podem ser explicados de uma maneira metódica, um método e sistemática. A Bíblia pode ser explicada passo a passo, portanto, aceitável. Jesus disse que devemos amar a Deus de todo o nosso coração e também de todo o nosso entendimento, como diz Marcos 12:30. Isso ensina que devemos amar a Deus por completo, com o corpo, com as emoções e com o intelecto. Ponto 2 aqui sobre apologética é que defesa. Qual defesa? Aqui, defesa, Pedro se refere. Defender o quê? Porque há quem argumente que essa defesa seja uma resposta, é uma acusação, visto que essa mesma palavra apologia aparece nesse sentido no Novo Testamento, como defesa. Dá um pause. Engasguei. Aparece nesse sentido, no Novo Testamento, como defesa de uma acusação tanto formal, como Atos 22:1, Atos 25:16. Também aparece como uma defesa de uma acusação informal, quando alguém está acusando a gente de alguma coisa. 1 Coríntios 9:3, 2 Coríntios 7:11, Filipenses 1:7. O versículo 16 fala do bom testemunho do cristão. Nós precisamos dar um bom testemunho para que serve para provar a inconsistência das acusações contra os crentes. Mas não parece ser esse caso aqui de defender a apologia, defender essa fé. Porque a defesa, ou a resposta, ou a explicação nessa passagem é sobre a razão da fé dos cristãos. Isso diz respeito à doutrina cristã.
Ainda que Pedro esteja se referindo à resposta a uma acusação formal num ambiente hostil, não deixa de ser uma oportunidade para a defesa da fé cristã, como aconteceu com o apóstolo Paulo diante de Festo. Deve ser uma pessoa ali que a Paulo se defendeu em Atos 26, 24. E ele também se defendeu de Agripa na mesma audiência, lá em Atos 26, 27. Vamos para mais o último ponto aqui desse tópico. Por que devemos combater as heresias? Por quê? Para a defesa própria, 1 Timóteo 4,16, os cristãos devem estar informados daquilo que os vários grupos ensinam e saber a forma de refutar biblicamente esses ensinos errados. B. Precisamos combater, por quê? Para ajudar os outros na compreensão, entender a própria fé de cada um, principalmente os que rejeitam os pontos fundamentais da fé cristã, e muitas vezes de forma inconsciente, pois sabemos que existem muitas pessoas sinceras, as quais buscam servir a Deus e precisam conhecer a sua palavra de Deus. Está escrito lá em Tito 1,9. Esse debate sobre crenças deve ocorrer de maneira respeitosa e com argumentos e fundamentação bíblica, respondendo às objeções contra a fé cristã. O êxito dessa luta é garantido quando se está nos domínios do Espírito Santo. João 16,13. Então precisamos do Espírito Santo. Por fim, tópico final 3. O que são heresias? Ponto 1. Seitas e heresias. A palavra airesis no Novo Testamento grego é traduzido como seita. Atos 5, Atos 15, Atos 24, Atos 28. E heresias, lá em 1 Coríntios, Gálatas 5, 2 Pedro 2 e 1. É verdade que o cristianismo foi também chamado de seita, lá uma época lá no começo. Mas foi chamado de seita por não cristãos, pessoas que não conheciam as verdades do Evangelho de Jesus Cristo, que se opunham a Jesus. Lá em Atos 24, 5 e também Atos 28 aparece isso. A palavra seita é usada para designar religiões heterodoxas. É um termo já desgastado, trazendo em si, muitas vezes, um tom pejorativo. Por isso devemos saber quando aplicá-lo. Bom, vamos para o ponto 2, já estamos chegando ao fim. Ponto 2, sobre o que são heresias. Há heresias no Novo Testamento. Ponto 2, há heresias. Esse vocábulo aparece com o sentido de partido, espírito sectário, e nem sempre representa uma ruptura com o sistema convencional de determinada comunidade. Os saduceus e os fariseus, eles eram seitas que formavam facções dentro do próprio judaísmo. Atos 5, 17 e lá em Atos 26, 5. E a versão bíblica NAA traduz por partido. Paulo adverte para que não haja no meio da igreja, essas divisões e condena as inovações doutrinárias que causam divisão ou dissensão, briga entre os irmãos por causa de novos ensinamentos que são contra a Bíblia dentro da igreja. 1 Coríntios 11:19 ou Gálatas 5:20. Ponto 3. Heresias de perdição, segundo a Pedro, capítulo 2, versículo 1. É nessa passagem que a heresias apresenta o sentido de erro doutrinário como a heresia, propriamente dita, no campo teológico que nós conhecemos hoje. As heresias distorcem os pontos principais da doutrina cristã no que diz respeito a Deus, a Trindade, ao Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo ao ser humano. Heresia distorce tudo sobre essas coisas para o ser humano. A natureza, o pecado, salvação,
origem do homem, destino do homem, distorce sobre os anjos, a igreja e as escrituras sagradas. O mais grave erro é quando diz respeito à divindade e interfere na salvação das pessoas, pois não existe salvação sem Jesus. João 14:6 e Atos 4:12. Chegamos ao final, pessoal. A conclusão aqui é o seguinte, conclusão da lição toda. Concluímos que os apóstolos, eles responderam aos opositores da fé. Pessoas são opostas à fé cristã. E eles lançaram a base da nossa teologia. Todos os escritos do Novo Testamento mostram essa luta acirrada contra as falsas doutrinas. É, pois, tarefa da igreja atual batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos, Judas 3. E finalizamos com a seguinte pergunta para reflexão: estamos nós a fazer pela verdade o que esses agentes da heresia fazem pela mentira? Será que nós estamos brigando tanto, pela verdade como esse pessoal pela mentira? Vamos meditar nisso. Fim da lição. Muito obrigado por acompanhar até aqui. Fique com Deus. Deus abençoe você e sua casa em nome de Jesus.